que agora começou a gravar, então boa noite pessoal, começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações, tanto pelo canal do Estopa como pelo canal Leonardo Estopa, lembrando que a live principal está acontecendo aqui no canal do Estopa. Estou vendo aqui que o canal Leonardo Estopa está começando a crescer também, o alcance, mas eu queria pedir para vocês, por favor, que ajudem aí compartilhando para a gente aumentar o alcance. Lembrando que o YouTube desativou o recurso de notificações de quase todas as pessoas, então é preciso realmente compartilhar, porque as pessoas não recebem notificações das lives. Deixa eu colocar aqui já os comentários do canal do Estopa. Tem muita gente comentando coisas legais aqui, mas tem muito bobo aqui também. Eu acho que... eu não sei o que assim, eu não consigo perceber aonde está a graça do eleitor do Bolsonaro continuar defendendo, mesmo depois... eu nem sei se o eleitor do Bolsonaro sabe que deu ruim, tá, gente? Porque quando a gente fala que agora o Brasil deixa de ser um país... e olha, o Brasil deixar de ser um país, a gente tem bobo eleitor do Bolsonaro achando que isso é bom, pensando, não, agora o Brasil vai ser dos Estados Unidos e eu sou dos Estados Unidos. Não, não é assim não. Agora o Brasil é servo dos Estados Unidos e você é um desses servos. Você não vai ser estadunidense porque você é brasileiro. Pelo contrário, agora os Estados Unidos, né, podem vir ao Brasil sem visto, enquanto o brasileiro para ir ao Brasil, o brasileiro para ir aos Estados Unidos continua tendo toda aquela burocracia. Sem contar que o Bolsonaro falou para o povo americano e para o resto do mundo que imigrantes que vão para os Estados Unidos não têm boas intenções com o povo americano. Roger Lessa fala, Léo Estopa, diga sobre o futuro desse país maldito Brasil. Eu sempre sofri muito em usar, né, esses termos aí contra o Brasil, principalmente essa questão do maldito, mas infelizmente o Brasil agora já é maldito, né? O Brasil conseguiu esse status. O futuro que eu consigo ver para o Brasil é de um país subserviente, produzindo... vocês lembram quando a gente estudava aquela questão lá de que tinha os países extrativistas que produziam a matéria-prima para os países desenvolvidos que tinham a indústria. Então, normalmente, um país desenvolvido industrializava e mandava de volta. O professor até falava que acontecia muito do brasileiro vender, por exemplo, o feijão, o milho para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles enlatavam e vendiam para a gente de volta o feijão da gente, o milho da gente, só que dentro de uma latinha. O que aconteceu, inclusive foi no governo militar, foi um racha entre Estados Unidos e Brasil, porque isso acontecia com o café brasileiro. O Brasil vendia toda a produção de café para os Estados Unidos, os Estados Unidos compravam, faziam café solúvel e mandavam café solúvel para o Brasil. Então, tipo assim, o café era brasileiro, mas a gente não podia fazer o café solúvel. Aí quando o Brasil começou a produzir o café solúvel, os Estados Unidos eles ficaram um pouco revoltados com isso e tentaram fazer naquela época o que aconteceu com o Brasil hoje, que é essa tomada total do Brasil. Só que na época os militares não deixaram. É por isso que eu falo, gente, não, sob hipótese alguma, comparem o governo militar com esse governo de hoje. O governo militar de 64 ele pode ter sido um governo repressor, opressor, mas entreguista ele não foi. Isso ele não foi. Ele foi um governo muito soberano. Então jamais poderemos comparar. Não tem nem comparação. O que a gente vive hoje é uma coisa bem pior. E, tecnicamente falando, o que é o futuro do Brasil? O futuro do Brasil é um país subserviente, produtor de produtos agrícolas. Gente, qual que é a tendência? Uma tendência natural de um país onde, vamos pensar, nós temos hoje uma população, vamos chutar aí 210 milhões de habitantes. Isso porque a gente estava crescendo a população, porque estava crescendo produção de alimentos, produção de recursos e tal. A primeira tendência do Brasil agora é o Brasil continuar nessa crise econômica e o Brasil vai começar a se adaptar a essa nova realidade. Então a gente vai ter para os próximos anos uma grande queda na população do Brasil por falta de recurso interno para manter uma população grande. Um país com menos pessoas é um país mais vulnerável, né? Menor capacidade de produção.
a gente vai ter também um Brasil muito focado na extração de minérios sem proteção do trabalhador. Caso o começo de Brumadinho agora vai acontecer e ninguém vai perturbar ninguém, porque é mais ou menos assim. Se a empresa estiver fazendo o favor de gerar emprego, está bom demais. O desemprego no Brasil vai ser tão grande que o povo vai agradecer empresas como a Vale por darem a oportunidade. É mais ou menos assim, olha, a Vale até mata a gente, mas como ela dá oportunidade para a gente viver uns 20, 30 anos, está bom demais. Então, empresas vão poder fazer exatamente isso no Brasil, matar pessoas e ainda vão ser tidas como empresas heroínas. Deixa eu agradecer aqui, Gilmar Ferreira, eu só gosto dos filmes americanos, o resto foda-se. Gilmar Ferreira, parabéns, Gilmar, que coisa legal, muito legal isso. Eu tô vendo aqui o Paulo Henrique, né, que não tá acreditando muito no que eu tô falando, mas olha, Paulo Henrique, há 3 anos atrás eu comecei a falar tudo que está acontecendo hoje e tinha muitas pessoas que faziam kkk para mim. Quando há 3 anos atrás eu falava que tudo que estava acontecendo era para destruir a indústria, eu falava sobre a destruição da indústria aconteceu. Eu falava sobre a Operação Lava Jato como um esquema para prender apenas o governo nacionalista, é o que aconteceu. A Operação Lava Jato já não interessa mais porque os Estados Unidos já tomaram o poder. Eu falava sobre uma ligação com o Moro e a CIA, é um lugar que o Moro foi visitar agora. Eu falava sobre a finalidade de tomar o poder e entregar o Brasil para os Estados Unidos. E é o que está acontecendo agora. Então, quem quiser acreditar no que eu estou falando, acredita. Quem não quiser, eu não estou nem aí. Olha, gente, principalmente você, Paulo Henrique, que é um cara que é colega de gosto aí, você gosta de eletrônica digital, então provavelmente você deve ser da área de tecnologia e engenharia elétrica, engenharia eletrônica. Eu vou abrir com vocês aqui, gente. Esse trabalho que eu faço aqui, ele é sofrido. Se eu tivesse como escolher nunca ter estudado isso que eu estudei, eu escolheria nunca ter estudado isso. Hoje eu entendo quando, assim, esse trabalho que eu faço, eu me sinto muito numa situação do Matrix, porque na situação do Matrix as pessoas, quando elas saem da máquina, elas começam a ver a realidade da vida e não tem volta. Uma vez que você sabe da realidade da vida, não tem volta. E se eu tivesse como escolher hoje nunca ter ido por esse lado, ainda que hoje eu estivesse no oba-oba lá, achando que o Bolsonaro era um presidente bom, se eu tivesse como escolher a ignorância total hoje, eu escolheria a ignorância total. Então, hoje, eu vejo, por exemplo, aqui, Gato de Botas, como eu queria ser esse cara. Eu tenho inveja do Gato de Botas, sabe por quê? Porque quando uma pessoa não sabe do que está acontecendo, ela sofre menos. Deve ser muito bom ser um pleno imbecil nesse momento. Imaginem, eu vou dar uma ideia para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é o sofrimento de ter uma convicção a respeito do futuro do seu país e ter uma convicção extremamente ruim. Imaginem vocês se os porcos soubessem que eles estão no chiqueiro para serem exterminados. Se eles tivessem esse nível de consciência, eles viveriam a vida inteira sofrendo. E hoje, se eu tivesse como escolher nunca ter estudado esse assunto, eu escolheria nunca ter estudado esse assunto. Hoje, se eu tivesse como apagar tudo que eu sei a respeito de política e economia, tudo que eu estudei a respeito desse assunto da minha cabeça, para ter o resto da vida comum, eu faria isso. E aí eu lembro daquela hora que o Neo perguntou para o Morpheus se tinha como voltar para a máquina, né? Porque é muito ruim quando você está numa circunstância em que você não tem expectativas. Eu não tenho expectativas. Então hoje, enquanto muitas pessoas olham aí para bobos como Gato de Botas, Venezuela é logo ali. Quando eu vejo pessoas que não têm a mínima noção do que está acontecendo, não conseguem perceber o tamanho da coisa, eu sinto essas pessoas como aqueles fanáticos que às vezes estão com câncer terminal, mas eles não conseguem perceber que a vida está curta, que estão chegando na reta final, porque
existe ali todo um fanatismo e essa pessoa morre sem saber que está morrendo. E aí, Arte, Cultura e Natureza faz uma adaptação do filme Matrix, aquela cena do Cypher dentro do restaurante, para a realidade de hoje. E ele fala, ser alienado é uma bênção. Miriam Hill fala, Léo, ok, mas você está se abatendo muito. Miriam, a Tássia Camargo teve um infarto. Eu sei do drama da Tássia Camargo, da preocupação dela com o que está acontecendo, porque ela liga para mim direto. Eu sei do desespero dela. As pessoas que sabem do que está acontecendo, enquanto nós temos jovens no Brasil que estão, tipo assim, curtindo o que está acontecendo, achando que é uma briga contra a corrupção, uma briga contra a esquerda, as pessoas que tiveram a oportunidade de viver a ditadura de 64, as pessoas que tiveram contato com as pessoas, pessoas que sabem o que está rolando hoje, essas pessoas estão passando mal, essas pessoas estão entrando em desespero. Tem uma frase que foi falada no evento do 247, que é uma frase que contextualiza muito a vida dessas pessoas mais velhas, que é, eu nunca imaginei que eu teria que lutar contra essa merda de novo. Imaginem vocês que até 2014, o Brasil era um país que estava crescendo em indústria, o Brasil passou pela crise, assim, praticamente blindado. O Brasil encontrou um estoque de petróleo capaz de transformar o Brasil, talvez, na maior potência do mundo. E de uma hora para outra, tudo despenca, por culpa de uma parte do povo. Se eu pudesse esquecer tudo que eu sei, obviamente eu escolheria esquecer tudo que eu sei. Ulisses Tarraf, sofreremos da síndrome de Cassandra. Seria melhor ser um idiota e ser feliz. Cassandra era a profetisa grega que previa tudo, mas não acreditavam nela. Ulisses Tarraf. Olha, hoje eu vejo como deve ser bom ser idiota. Porque, olha, a felicidade, assim, é uma coisa muito diferente da sabedoria, do conhecimento. A felicidade é mais ou menos assim, eu tô feliz da forma que tá, do jeito que tá e pronto. As pessoas, como que eu gostaria de gostar de assistir um jogo de futebol? Como que eu gostaria de assistir Big Brother Brasil? Olha, ia ser fantástico se eu conseguisse agora simplesmente esquecer tudo que tá rolando no Brasil e assistir Big Brother Brasil. O mais desesperador é perceber que tudo que eu falei que aconteceria tá acontecendo da mesma forma como eu falei. Deixa eu agradecer aqui, Tatiana. Tatiana, eu sou testemunha, você realmente falava sobre tudo isso. Eu nunca duvidei, infelizmente, suas palavras se cumpriram. Que vergonha desse entreguista. Boa noite, Léo. Obrigado, Tatiana, pelo seu carinho aí todos esses anos. Muito obrigado, Júlio Freire, pela contribuição. Parabéns, Léo, pelo trabalho. Forte abraço. Muito obrigado, Júlio. Agradeço muito pela contribuição. Elizabeth Oliveira, Léo, sei que se trata da destruição do meu país. Isso dói muito. Desesperança. Elizabeth Oliveira, muito obrigado. Adancil Rover usa ladrão assassino. Matou seus índios para tomar suas terras. Roubou mais de 2/3 do território mexicano. Matou milhões de japoneses com bomba atômica. Roubou a nossa soberania e quer roubar o petróleo da Venezuela. O mais desesperador de tudo é como aconteceu. E quando eu falo sobre a questão do filme Matrix, eu vejo como que o Brasil pode ser contextualizado naquele filme. Vocês lembram aquela cena, quem assistiu Matrix, lembram do desespero dos personagens no momento que eles descobrem que eles estão morrendo por causa de um traidor? Que é assim, eles não estavam preocupados em morrer na guerra, mas eles não admitiam morrer por uma traição. E aquela mulher, que eu nem lembro o nome, né, que ela participou tão pouquinho, né, só no início, ela fala não dessa forma. Então, quando você contextualiza o caso dos japoneses, eles foram atacados por bomba atômica porque até o último momento eles estavam fazendo ataques suicidas a favor da nação deles. O Brasil suicidou o próprio Brasil. Aí eu lembro daquela cena do Matrix, em que na hora que as pessoas lá, né, a revolta contra a Matrix descobre que eles estão morrendo por causa de uma traição, ela fala, não dessa forma, né? Acho que é not this way, eu vi em inglês.
É triste, porque quando eu estudei a respeito desse tipo de, como eu diria, desse tipo de postura dos Estados Unidos com os outros países, é uma postura conjunta do governo americano com o governo de Israel, e obviamente eu não estou falando de religião, tá, gente? Já com mais uma ressalva, quando eu falo governo de Israel, eu falo um governo de um país que tem seus interesses econômicos, interesses políticos, e não estou misturando com religião. Eles usam a mistura com religião exatamente para ninguém poder falar deles. Quando eu li a respeito disso, eu até indico para quem quiser continuar estudando essas coisas, tem um livro que é muito conspiratório, mas tem muita coisa lá que é verdade, que é The Synagogue of Satan. Eu já indiquei esse livro aqui. Quando eu li, e eu li isso antes de perceber que isso estava acontecendo no Brasil, eu percebi o que estava acontecendo no Brasil e eu falei, eu acho que tem uns 10 vídeos que eu falo isso, falei, olha, o Chocoprint BR tá brincando aqui, Léo Dinar, e eu brinquei da seguinte forma, olha, tudo que eu estou fazendo é para chegar, deitar e ter a cabeça tranquila de que eu fiz o máximo que eu podia fazer. Mas isso já se repetiu em vários países do terceiro mundo, que hoje são os países subdesenvolvidos, e nunca nenhum desses países conseguiu vencer uma intervenção dos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que, olha, nunca que os Estados Unidos iniciaram esse tipo de intervenção, eles foram derrotados no terceiro mundo, no mundo subdesenvolvido. Obviamente, eles só não conseguiram fazer isso com a Coreia do Norte, né, de intervir e trocar o governante por causa das armas nucleares, mas mesmo assim eles fizeram um bloqueio econômico para a Coreia do Norte passar fome, né, que é o que eles fazem com a Venezuela. Então, onde eles conseguiram perder, por enquanto, Venezuela e Coreia do Norte, mas eles estão matando o povo de fome para que esse povo realmente se entregue, né? Mais ou menos assim, olha, vocês não precisam, vocês podem continuar tentando resistir, mas a gente acaba com a comida de vocês, vai chegar uma hora que a fome vai bater e vocês vão pedir clemência. Então, deixa eu agradecer Chocoprint BR, ele fala Léo Dinar, né? E eu sempre brinquei essa questão do Léo Dinar, porque eu sempre falei, gente, olha, não se trata de prever o futuro, trata-se de pegar uma realidade que aconteceu em outro país, com a mesma situação do Brasil, país que tinha acabado de descobrir petróleo e tal, e transpor essa realidade para o Brasil. E são vários países onde a gente teve a mesma coisa acontecendo. O país encontrou petróleo, estava num desenvolvimento lento, encontrou petróleo, imaginaram que encontrar o petróleo faria o país desenvolver, e a partir daí uma crise econômica começou e luta contra a corrupção, derrubou o governo, colocou um governo aliado aos Estados Unidos, vendeu petróleo, vendeu tudo e desindustrializou. Eu sempre comentei sobre a possibilidade de ver o futuro do Brasil na Nigéria. Eu soube da história da Nigéria. Primeiro, né, o primeiro momento que eu soube da história da Nigéria foi quando eu estava fazendo pós-graduação em jornalismo político e eu escolhi o tema de agenda setting no setor elétrico brasileiro, e como o setor elétrico é energia e o petróleo é uma fonte concorrente, eu comentei nesse trabalho meu, a primeira pós-graduação minha, eu comentei sobre a Nigéria ter sofrido esse golpe do petróleo, que foi exatamente isso. A Nigéria estava desenvolvendo lentamente, encontrou petróleo, e aí algumas famílias se uniram aos Estados Unidos e fizeram exatamente o que aconteceu no Brasil, né? Toda essa perseguição ao governo eleito pelo povo, derrubaram o governo, tomaram o petróleo e, mais importante, o pior não é tomar o petróleo. Quando a gente pensa nessa questão de tomar o petróleo, a gente imagina, não, tomou o petróleo, levou, foi embora. Não, é um monte de coisa, olha, toma o petróleo. Mas e aí, o petróleo está debaixo da terra da Nigéria. Como é que nós vamos fazer para tirar esse petróleo? A gente precisa de nigeriano. Se esse país continuar crescendo, a gente não vai ter mão de obra. Então, garante o alto desemprego. Então, duas coisas. Toma o petróleo, garante o alto desemprego. E depois, torna inviável a atividade industrial. Então, essas três coisas aconteceram na Nigéria. Primeiro, tomaram petróleo. Segundo, garantiram que o nigeriano vai estar sempre desempregado. E terceiro,
desestabilizaram a rede elétrica para que nenhuma indústria se estabeleça na Nigéria. Então é um país extremamente rico de recursos minerais, é um país com uma abundância de mão de obra, ou seja, muita gente para trabalhar, mas ele não tem energia, então ele não produz. Aí você extrai o petróleo na Nigéria, mas ele é refinado fora. Mais ou menos o que está começando a acontecer com o Brasil nesse momento. Deixa eu agradecer mais uma vez aos amigos, colaboradores, Júlio Freire, fala parabéns, Léo, pelo trabalho, forte abraço. Mais uma vez ao Adancil Rover, muito obrigado, Adancil. Silvia Maria, aqui pelo canal Leonardo Estopa, a transferência dos crimes de Caixa 2 para a competência da Justiça Eleitoral não seria uma forma de acabar com a Lava Jato, já que o objetivo era prender Lula, acabar com o PT e não prender ninguém? Olha, Silvia Maria, eu acho que transferir esses processos para a Justiça Eleitoral é dar uma oportunidade para ministros lá do alto terem condições de negociarem, que eu não acredito na justiça brasileira mais. Então, o que eu penso é o seguinte, essa galera está querendo grana. Então, se deixa tudo em Curitiba, ferrou, como é que vai acontecer? Peraí, todo mundo agora vai pagar só o pessoal de Curitiba para fazer os acordos aí? Então, eu acho que é só uma questão financeira. Gente, olha, na situação de um Brasil, como o Brasil ficou hoje, não tem mais nenhuma possibilidade da gente conceber algum interesse contra a corrupção, algum interesse relacionado à justiça. É só garantir o máximo que der nesse momento. É mais ou menos assim. O Brasil é uma árvore que está morrendo. Nessa árvore que está morrendo, o máximo de frutos que você conseguir pegar, pega, porque está morrendo. Vai acabar muito rápido. Então, o que eu vejo hoje na justiça é isso. Uma corrida muito grande para tentarem pegar o máximo possível enquanto é possível. Então, é isso que eu consigo ver. Deixa eu agradecer aqui também, Francisca Lima. Deixa eu ver aqui, Francisca Lima, muito obrigado. A Silvia Maria que fez o comentário no canal Leonardo Estopa. Queria agradecer muito. Lembrando, pessoal, que eu fiz uma pequena modificação nas formas de contribuição. Eu tirei a conta corrente, coloquei a conta poupança. Então, quem puder colaborar, né, através de contas, essas coisas, por favor, façam, né, pela poupança que eu coloquei nos comentários. Isso é muito importante para a sobrevivência dos canais. Deixa eu ver aqui. O governo Bolsonaro foi eleito democraticamente, diferente do governo da Rússia, da Venezuela e Cuba, que são ditaduras, ou do Oriente Médio, que o governo de origem é comunista, esquerda, com ditadores. Olha, Franci Lima, vou te falar uma coisa. Eu quero que Cuba, Rússia, Venezuela vai para o quinto dos infernos junto com você. Quero que tudo vai para o quinto dos infernos. Eu não estou nem querendo saber a forma como o governo Bolsonaro foi eleito, eu não estou nem querendo saber se foi democraticamente, se foi alienígenamente. O que eu estou falando aqui é que nós éramos um país industrializado e a gente está virando um país extrativista. Deixa de ser idiota, cara. Olha, a paciência está esgotando, assim como está esgotando até o motivo desse trabalho que eu faço, porque agora eu não vejo muita volta. Então, vá lá para esses canais de direita, vai para o quinto dos infernos, não fica enchendo a paciência aqui não, cara. O que eu tenho a ver com o governo da Rússia? Para mim, se a Rússia explodir hoje, amanhã fez 2 dias. Não tem nada a ver com Cuba. Vai para Cuba, eu sei, qualquer outro idiota que quiser falar de Cuba, não estou nem aí para Cuba. Eu não quero nem saber de Venezuela. Problema de Venezuela é problema de Venezuela. Nós estamos piores que a Venezuela, porque, olha, além da gente ter uma interferência internacional, a gente tem uma interferência interna, porque a gente tem pessoas idiotas como você, imbecis como você. Então, assim, eu não quero nem saber de Cuba, de Venezuela, de Rússia. É problema, cara. Deixa de ser imbecil. Você nunca pisou na Rússia para você falar qual que é o modelo econômico da Rússia? A Rússia é um capitalista. Só porque é Rússia e hoje é concorrente dos Estados Unidos, é comunista, de ser otário, cara, de ser besta. A Rússia é um país capitalista. Capitalista. Extremamente capitalista. Cuba não é o modelo econômico, é a não submissão. Venezuela, o problema é o petróleo. Deixa de ser otário, cara, deixa de ser besta. E assim, olha, quando eu vejo, né, depois de todo esse tempo, depois de 3 anos de trabalho, eu vejo que
a gente ainda tem esse tipo de estúpido no Brasil. Eu penso, se seria justo a gente pedir para Deus outro... Será que seria justo a gente pedir para Deus outro resultado? Vamos pensar, gente, olha, imagina o esforço do povo venezuelano para manter seu patrimônio e eles não estão conseguindo. O povo brasileiro chegou e entregou de mão beijada. Será que seria justo a gente pedir para Deus que resolvesse todo o problema para, no meio de tudo isso, essas pessoas, esses estúpidos aí serem beneficiados? Então, olha, eu não sei, eu estou começando a pensar que... a colega falou um trem que é verdade. Paulo Ítalo, fale para nós da esquerda. Deixa eu agradecer. Cláudia Magalhães. Léo, dureza a falta de reação dos diversos setores. Também preferia não ter conhecimento nenhum. Abração e não nos abandone. Obrigado, Cláudia. A melhor coisa que aconteceria hoje para mim era eu nunca ter estudado isso. Eu não ter nem noção do que está acontecendo. Hoje eu estava vendo, de vez em quando eu fico rodando, estava vendo uma pessoa que eu admirava tanto lá na Inglaterra, sabe? Uma pessoa assim que eu achava que era uma pessoa boa, até hoje, segurando desesperadamente aquele apoio ao Bolsonaro com a fotinha lá escrito meu presidente. Eu falei, que isso, gente? Era uma pessoa que eu admirava. Uma coisa a gente sabe, olha, isso serviu para selecionar. Isso serviu para a gente escolher quem que a gente quer dentro de casa, quem que a gente quer como amigo. Serviu pelo menos para isso. Pelo menos para isso. Muito obrigado, Júlio Freire. Mais uma vez aqui. Elizabeth Oliveira fala, não seria justo. Esse povo tem de sofrer as consequências de seus atos levianos. Josiane Resistência fala, Léo, te amamos, muito obrigado. Tu é um fracassado, Estopa. Se a doação do seu superchat parar, tu morre de fome. Sudo Neves. Deixa eu agradecer aqui então mais uma vez. Olha, Sudo Neves, se a doação do meu superchat parar, eu morro de fome, concordo. Mas você tá tão melhor assim? Você mora num país que a indústria está fechando. Você vive num país que a indústria está fechando. Você nem sabe se no futuro seus filhos vão poder estudar, porque você nem sabe se vai ter universidade no Brasil. Procura saber da história da Nigéria. Então, cara, essa questão aí de se parar o superchat você morre de fome, vou te falar uma coisa básica, cara. Vai parar a atividade industrial no Brasil, a gente vai passar para ser um país extrativista. Você morrer de fome é questão de tempo. Você vai estar numa indignidade tão grande que você vai lembrar das minhas palavras. Básico, simples assim. Você vai lembrar das minhas palavras. Tatiana, Léo, não desista do seu trabalho, obrigado por existir, sua angústia também é a mesma que eu e meus familiares, ainda bem que temos uns aos outros, abraço, irmão, muito obrigado, Tatiana, obrigado mesmo, foi a Tatiana que inclusive apresentou meu trabalho para os familiares e para muita gente, eu queria agradecer, eu não sei se foi seu marido que te apresentou meu trabalho, ou se foi você que... Eu lembro de uma história assim, eu fico muito feliz com isso. Então, nós estamos, né, vivendo esse momento aí, muito estranho. E nesse momento muito estranho, eu até falei durante o programa Léo ao Quadrado hoje, que é o seguinte, a gente não faz nem ideia do que vai acontecer, a gente só pode, né, supor. O máximo que a gente pode fazer é supor. Nessa circunstância de só poder supor o que vai acontecer, eu imagino que o Brasil vai repetir a história da Nigéria. Eu não consigo ver outra coisa. Eu consigo ver um Brasil repetindo a história da Nigéria. Eu consigo ver um Brasil cada vez menor economicamente encolhido. E num Brasil extrativista não tem emprego para todo mundo. Então, a única forma da gente conseguir imaginar esse Brasil do futuro
é um Brasil que vai, obviamente, né? O Brasil do futuro é um Brasil que vai ter que matar pessoas, porque ele não vai produzir suficiente para todo mundo. Como que ele vai matar? Alguns morrem por doenças, alguns morrem de fome, e a gente tem uma super redução da população brasileira. E é exatamente o que acontece em todos esses países onde esse tipo de problema ocorre. Hoje o Bolsonaro, nessa ida aos Estados Unidos, ele não foi simplesmente aos Estados Unidos para entregar o Brasil, não. Ele foi muito estratégico. Já existia uma possibilidade do Bolsonaro sofrer um impeachment. O Bolsonaro foi aos Estados Unidos para fazer um acordo de apoio do exército americano, caso o Brasil tente fazer um impeachment contra ele. Ele está disposto a entregar tudo que o Brasil tem se os Estados Unidos forem garantir o Bolsonaro como presidente. Calma, Léo, não... Deixa eu... Edson, calma, Léo, não esses mal intencionados te abalar, nós precisamos de ti, Lula livre. Obrigado, Edson. Não, eu tô abalado com... Eu tô abalado com a realidade mesmo que a gente tá vivendo, não é com os bolsominions, não. Infelizmente, os bolsominions, obviamente, eles fazem parte disso. O 247 coloca como a morte do Brasil. Até... Mas não é brincadeira não, gente. Não pensem vocês que é brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Olha, o Brasil como um estado, o Brasil como um país, ele morreu. Nós somos como eu diria, nós somos hoje um quintal dos Estados Unidos, né? O Brasil como um país soberano, como um país verdadeiramente dito, morreu, já era. Não tem mais aquele país que poderia definir sua política externa. Hoje está mais ou menos assim, o Brasil só pode negociar com quem os Estados Unidos deixarem. Chegou a ponto dos Estados Unidos imporem ao Brasil não vender soja para a China. Aí teve toda essa palhaçada aí, e quem está vendendo soja para a China agora são os Estados Unidos. Cris, Léo, minha mãe não dorme antes de te assistir. Você é uma pessoa incrível. Ela disse que aprende muito com você. Muito obrigado, Cris. Agradeço de coração o carinho, agradeço a contribuição, agradeço muito mesmo. Vanderlei Medeiros, Léo, se houver um empobrecimento ainda maior da população, pode ocorrer aumento da taxa de natalidade. Na época do Bolsa Família, essa taxa vinha diminuindo. Sim, é aquela história da pessoa das famílias tentarem um filho que... Pessoal, quem estava assistindo a live e de uma hora para outra a live só sumiu, eu acho que queimou a fonte do computador aqui, porque o computador apagou de uma vez só. Então eu estou continuando bate-papo aqui numa live de celular mesmo, só porque parece que as pessoas ficaram meio preocupadas. O Clicério até mandou uma mensagem para mim, falou: Léo, grava alguma coisa, manda no grupo, porque o pessoal está preocupado. Aí primeiro foi aquele baque, né, porque eu estava falando, olha, tá dando tudo errado, Brasil entregue, essas coisas ruins acontecendo. Aí de uma hora para outra, no meio da lamúria, da reclamação, o computador vai e para. Mas enfim, o que eu estava falando com vocês é, assim, só para enrolar um pouquinho mais aqui para as pessoas. Obrigado, Meg, chegando aqui, para as pessoas entenderem o que aconteceu. O computador deu um piripaque aqui, parou de funcionar, mas essa madrugada eu vou tentar descobrir o que é que aconteceu, colocar funcionando de novo. Mas só para dar tempo das pessoas chegarem e entenderem que está tudo bem, não é nada da CIA, não. É alguma coisa local, parece que foi a fonte do computador. Vou tentar descobrir aqui o que é que aconteceu. Mas assim, só para repetir um pouquinho. Oi, Dani, oi, Elenir. Só para repetir um pouquinho. Não, Nando Roque Rodrigues, não é isso não, Nando Roque. Parece que foi local aqui, a fonte do computador, parece que deu um piripaque. O computador que gera desligou. Então, quem estava assistindo, por exemplo, pelo Facebook, provavelmente ficou vendo uma tela preta um tempinho e tal. Adriana Silva falando, Léo, esses computadores te perseguem. Parece brincadeira, né? Mas
É mais ou menos isso mesmo. Parece que os computadores ficam me cutucando, dando problema constantemente. E às vezes eu penso, por que eu não faço uma live simplesinha, assim, direto no celular, né, sem muita complexidade? É que às vezes eu faço muita questão de colocar as perguntas das pessoas, os comentários, o cenário virtual e tal. Aí junto um monte de coisa e aí eu sozinho e o computador acaba dando problema e tal. Mas enfim, gente, o que acontece? É aquele momento de tristeza, né? Porque o Brasil realmente está indo naquela direção que a gente temia, né? De um Brasil subserviente. Nesse Brasil subserviente, a função nossa deixa de ser uma função de um país industrializado que consegue vender para outros países. Eu acho muito engraçado quando eu vejo um estúpido falar que o Brasil fazia mau negócios quando estava negociando com países africanos. Não, imbecil. Quando o Brasil negociava com países africanos, ele vendia tecnologia e comprava matéria-prima. Agora o Brasil compra tecnologia de fora e compra tecnologia de fora e vende a matéria-prima. O Brasil está só caindo. Tatiana voltou aqui também. Então, enfim, é nessas horas que eu falo, né? É muito melhor fazer negócios com Cuba, com Venezuela, com Angola, do que com Estados Unidos. Porque se você pensar que você é um dono de uma pequena padaria, às vezes é mais negócio você fazer negócios com pequenos consumidores do que tentar fazer negócios com a maior padaria da cidade. Afinal de contas, as intenções daquela padaria grande provavelmente vai ser te fechar para você trabalhar de empregado lá e tomar seus clientes. Então, é isso aí que a gente precisa pensar, né? E o Nando Rock fala aí, tecnologia que vai ser para poucos em pouco tempo. Exatamente, já tem esses planos aí para limitar o consumo de internet, por mais que a internet esteja... Olha que legal! O Marnilton Gottschall, Léo, convide o Haroldo Dutra, juiz espírita, com certeza ele trará um alento e puxão de orelhas na gente. Olha, Marinilton, eu sou fã do Haroldo, sou amigo do Haroldo, conheço ele, inclusive eu tenho dado para ele umas dicas técnicas a respeito das lives que ele está fazendo, só que o Haroldo, ele é muito fora da política, sabe? Ele não gosta muito de entrar nessa onda de política, não, exatamente para que não confundam a mensagem espírita que ele tem para passar com uma mensagem política, que pode ser uma coisa ruim, né? Ele está tentando, às vezes, passar uma mensagem espírita para a pessoa acaba fechando os olhos à mensagem espírita porque ele acabou tomando um partido de um lado e do outro, e eu acho muito legal o que ele está fazendo. Adancil Rover fala, Bolsonaro, o traidor da pátria, é tão descarado e lambe-botas que dá vergonha até no capeta que o enviou. Esse verme é um câncer encarnado. Muito obrigado, Adancil. Nelson Júnior fala, quer saber sobre petróleo? Leiam artigos da Associação dos Engenheiros da Petrobras, aepet.org. É boa, ótima dica, Nelson Júnior. Então comente os vídeos do Haroldo aqui, chame a gente para comentar como fãs dele. Eu vou fazer até aí, eu vou começar a compartilhar o Marinilton. Teve uma vez que o Haroldo fez um vídeo muito legal que ele falou da questão de Brumadinho, né? Qual que seria a visão espírita para aquela coisa lá. E eu fiquei meio sem jeito de compartilhar, porque no Brasil existe uma concorrência entre religiões e eu respeito todas. E às vezes você compartilha alguma coisa de uma visão espírita, você acaba ofendendo quem não acredita naquele posicionamento espírita. É a mesma coisa, né? Ele, que é um orador espírita, se ele compartilha qualquer ideia política, ele acaba ofendendo. Pensa que 100% das pessoas que estão assistindo a
estão assistindo o trabalho lá dele são espíritas, mas essas pessoas às vezes têm diferentes ideias em relação à política. Então é melhor que ele não se manifeste. Eu até dei essa dica para ele, falei: Haroldo, não se manifeste em relação à política, porque tá muito difícil de explicar para as pessoas. Então, nem comigo, eu não sei qual que é o posicionamento político dele, sinceramente. Da mesma forma sou eu, como eu respeito todas as religiões e, no meu caso, tem as pessoas aqui que são pessoas da política, pode ser que eu, ao compartilhar, por exemplo, um comentário espírita do Haroldo, eu possa ofender algumas pessoas aqui que são de outra religião. Então a gente vive a mesma realidade, né? Enquanto se eu compartilhar a visão espírita dele, eu posso ofender os evangélicos. Se ele compartilhar a visão política minha, ele pode ofender os bolsominions, por exemplo. Então, muito obrigado às pessoas aqui. Eu acho que foi a Dani que perguntou sobre a Tássia. Hoje eu fiquei muito mal porque eu fiquei sabendo do caso da Tássia, né? A Tatiana falando também: se tiver notícias da Tássia, nos mantém informados, estamos em oração por ela. Tatiana, eu fiquei mal porque, olha, eu tô passando por uma gripe alérgica muito grande por causa da construção, e quando eu fiquei sabendo do caso da Tássia, já era um pouco tarde, e eu fiquei sabendo que eu estava ainda grogue por causa dos remédios, e a Jennifer tentando conversar com ela, e ela falou assim: Jennifer, eu não posso falar, mas parece que ela está bem. Eu até mandei uma mensagem para ela: Tássia, para de preocupar com política e para de responder as pessoas. Mas aí, em compensação, eu esqueci de pegar com ela antes de falar com ela para não responder ninguém, que obviamente os médicos falaram isso. Eu esqueci de pegar o telefone do filho, alguma coisa assim, para ter notícias dela, mas me parece que ela está bem, graças a Deus. A Tássia está somatizando, porque, olha, as pessoas que têm consciência do que está acontecendo com o Brasil hoje estão extremamente desesperadas pelo que está acontecendo, tá, gente? E a Tássia é uma dessas. Eu vejo a Tássia, talvez, dentre as pessoas que estão nessa há muito tempo, talvez aquela pessoa que mais esteja realmente sofrendo, dessas pessoas conhecidas, a que realmente eu acredito que está sofrendo é a Tássia, porque ela liga para mim, é uma coisa assim, a gente sente o sofrimento, ela tentando de tudo para ver se consegue orientar as pessoas, e as pessoas... ela foi a primeira atriz a se posicionar, a Tatiana fala aqui, e ela tem feito um trabalho tão fantástico, né, que é aquele trabalho de dar a cara para bater e falar: olha, primeiro meu Brasil, depois a minha carreira. Ela se exilou porque ela falou muito do Aécio, e aí eu acho que o coração não aguentou, né, essa situação, deve ser, não sei, né, juntou tudo isso aí, agora realmente, porque a gente já fala muito sobre essa questão de que no final das contas seria entrega para os Estados Unidos, e agora chega essa entrega para os Estados Unidos, e aí realmente assusta todo mundo, né? Chega na situação que a gente pensa: pô, mas... O colega fala: não importa se é de direita ou de esquerda, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, só que ele deixou uma ideologia de compartilhamento, uma ideologia de não matar, uma ideologia que não é compatível com a direita, né? Murilo Camilo fala uma coisa que é importante, né? Chega de placas de youtuber, vamos para as ruas. Mas o que adianta aí nós dois, Murilo? Jesus foi traído pelo povo. Rodrigo Bini fala: exatamente, Jesus foi traído pelo povo. Queca e Caco, manda um alô do Porto Seguro. Léo, boa noite. Qual o nome daquele documento de um... eu vi que o Roberto, você me perguntou isso aqui outro dia, e o pau tava quebrando, né? Porque aí eu fico tentando... eu estava tentando ler muitas coisas e não vi. Você vai procurar assim: Eduardo Lucas de Vasconcelos Cruz, PDF. Se você procurar dessa forma, você acha Eduardo Lucas de Vasconcelos Cruz, PDF. Aí você encontra esse documento que eu estou falando. É muito bom mesmo. Está disponível, me parece que... acho que é a Universidade de Franca. Não, o Josiane está falando aqui sobre os parentes que já desencantaram com Bozo. É muita gente. Deixa eu ver, Alexandre Laranjeiras. Léo, por que não está lendo o meu comentário? Léo, você precisa olhar melhor a prefeitura. A prefeitura de Maricá, que o PT está fazendo um excelente governo. Interessante.
O Alexandre Laranjeiras chamando a atenção sobre o governo que a Prefeitura de Maricá está fazendo. E a Adriana Silva, Léo, o seu computador está tão cansado quanto você. Meu computador deu um piripaque aqui, eu acho que meu computador foi revoltado com essa situação. E o Elias Oliveira, Léo, por que tu tá tão cansado? O que aconteceu foi o seguinte, Elias. Eu estava morando em São Paulo e Rage of Street pergunta se o PC queimou. Queimou, eu acho que foi a fonte. O Rage of Street pergunta aqui, aí o colega perguntou por que eu tô cansado. O que aconteceu é que há um mês atrás começaram as chuvas e a gente tinha começado a fazer um quarto no terraço. Para começar a fazer o quarto no terraço, nós tiramos o telhado. E quando tiramos o telhado, aí por causa disso começou a infiltrar, cair água dentro aqui de casa, dentro do estúdio, e fomos correndo para poder refazer, terminar a obra e fazer o telhado. Mas nesse meio tempo, o meu corpo começou a somatizar, porque eu estava fazendo muita coisa, eu estava acordando coisa de 5 horas da manhã e trabalhando até meia-noite. Eu até fiquei sem fazer a live uns dias, eu estava trabalhando até tarde. E aí nessa brincadeira eu fui somatizando aí alergia, né? Porque eu não tenho mais 18 anos. Aí o colega achou. Léo, o que é o mandante da morte da Marielle? Não sei, Nelson. É isso mesmo, acho que esse de Franca mesmo, pós-graduação dele. Mas que ele foi do Itamaraty. Bom, estamos aí nessa situação aí que tá tudo ruim, tudo lá. Deixa eu agradecer aqui a Danzil Rover. Para pensar, o corpo é passageiro e efêmero, enquanto eterna é a alma, ou o espírito. Cuidem do corpo, que é uma vestimenta temporal, mas não se esqueçam de sua essência eterna. Faz total sentido, né? E o Elias falando da vergonha internacional. Olha, pessoal, eu vou agradecer vocês, vou correr aqui para tentar arrumar o computador para ver o que aconteceu, que ele deu essa parada. E vou terminar um pouco mais cedo. Eu voltei aqui principalmente, né, porque eu pensei, o Clicério falou para eu mandar um grupo para mas eu pensei, se eu mandar o áudio que ele tá no grupo, vai acontecer. Mas não tem nada disso não, é só mesmo um piripaque aqui que eu vou conseguir resolver. E aí eu agradeço muito vocês Eu agradeço muito vocês aí pelas participações. Deixa eu ver, eu não sei como é. Tem um lugar ali do fim. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto amanhã e até mais.